Correção dos exercícios, a lista do dia 31 de agosto, só que é matemática aplicada agora. Exercícios do Enem sobre funções exponenciais. Questão número 1 do Enem de 2007 diz: a duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. Tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. Aí ele nos dá o gráfico, importante a gente fazer uma análise do gráfico. O eixo que seria o eixo X representa o número de meia-vidas, e o eixo que representa o Y é o percentual do fármaco no organismo. Ah, mas que história é essa de meia-vida? Acontece que você vai ingerir um remédio e aqui eu tenho 100% das propriedades desse remédio. Então, o percentual, 100% do remédio no seu organismo. Você acabou de tomar um comprimido. Aí ele diz que existem meia-vidas, ou seja, determinado tempo se passa no seu organismo e aí a quantidade de propriedades desse remédio lá dentro do seu organismo cai a metade. E aí depois de um determinado tempo ele cai a metade de novo, depois cai a metade de novo, cai a metade de novo. Por exemplo, eu acabei de tomar o remédio, então 100% do remédio está no meu organismo. Aí vai se passar uma meia-vida, veja, uma meia-vida, e aí a quantidade de remédio no meu organismo já é 50%. E depois se passa mais uma meia-vida e a quantidade do remédio no meu organismo, já é de 25%. Vai se passar mais outra meia-vida, a metade de 25 é 12,5%. Aí ele continua o exercício do Enem. O gráfico anterior representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de remédio, de fármaco no organismo ao longo do tempo. Vamos lá. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora, ou seja, nesse remédio aí, amoxicilina, a cada 1 hora a quantidade de propriedades desse remédio no seu organismo vai cair a metade. A cada 1 hora cai a metade as propriedades desse remédio no seu organismo. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 horas e 30 minutos será de aproximadamente, vamos lá. No final do exercício, eu quero que você destaque aí na sua folha, ou se você copiou no caderno, ele disse que a meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. A meia-vida é de 1 hora. O que significa isso? A cada 1 hora, nós temos uma meia-vida. Mas traduz aí, ainda não ajudou muito. Acontece o seguinte, que acabei de tomar o antibiótico, 1 hora após tomar o antibiótico, as propriedades desse remédio no meu organismo cairá pela metade, 50%. Passa a segunda hora, aí cai de 50% para 25% as propriedades desse remédio no meu organismo. Passa uma outra hora, a metade de 50% é 25%, e de 25% é 12,5%, e assim por diante. Ou seja, a cada 1 hora que se passa, que eu tomei o antibiótico amoxicilina, as propriedades desse remédio no meu organismo vão caindo à metade. Aí ele diz assim, olha, você tomou o remédio às 12 horas. E aí eu quero saber, às 13 horas e 30 minutos, ou seja,
1,5 horas após você tomar esse remédio, qual será o percentual de propriedades desse remédio no seu organismo? Espera aí, a cada 1 hora eu tenho uma meia-vida, então em 1 hora e meia eu vou ter 1 vida e meia. É proporcional. Você vai lá no gráfico agora e procura 1 vida e meia. Nós teremos qual percentual desse remédio no organismo? Aí você mata a questão, sem fazer conta nenhuma. Então vamos para o gráfico, dei uma ampliada aqui para vocês conseguirem enxergar percentual de fármaco no organismo, ou seja, o percentual das propriedades do remédio no seu organismo que está caindo a cada meia-vida, a cada 1 hora passa a ser a metade das propriedades no seu organismo. Vamos dar uma olhadinha em 1 hora e meia, ou seja, 1 hora e meia corresponde a meia-vida-e-meia. Aqui, ó, 1 hora e meia, meia-vida-e-meia. Está exatamente entre 1 e o 2. Então, sobe, 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 sobe. E aí você vai achar aqui, ó, exatamente nesse ponto, ó, entre 30 e 40. Entre 30 e 40, exatamente no meio, é 35%. Então, bem aqui. Marque aí na sua folhinha, se você fez a impressão. Então, 1 hora e meia após você tomar o remédio, o percentual das propriedades desse remédio no seu organismo é exatamente aqui, ó, 35%. Acabou a questão do Enem. De difícil leitura, a interpretação não é muito fácil, mas a gente fez o exercício sem conta nenhuma. 35%, letra D, questão 1. Vamos para a questão número 2, Enem Libras 2017, sobre função exponencial também, que é o tema que a gente está trabalhando. Ele diz: o modelo de automóvel tem seu valor depreciado em função do tempo. Realmente, qualquer carro tem o seu valor depreciado conforme o tempo passa. O valor do carro vai caindo. Aí o exercício diz, segundo a função, vamos ver a função em função do tempo, aqui f em função do tempo, b vezes a elevado a t, com t em ano. Ele não explicou nada sobre b nem sobre a, falou apenas que o expoente t é o tempo em ano. Essa função é representada no gráfico. Aí ele nos passa o gráfico em que o eixo y, veja se você consegue ler aí, é o valor do automóvel em reais. Acabei de comprar o automóvel, R$60.000. Com o passar do tempo, o eixo x, com o passar do tempo, veja que o valor do carro vai caindo. Então, o eixo x é o tempo e o eixo y é o valor do carro, que depende do tempo. A questão termina assim: qual será o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso? Então, ele está perguntando, após 2 anos, qual é o valor do carro? Recomendo que você pegue a função dada no exercício, ft, função do tempo, é b vezes a elevado a t. Volto a repetir, o tempo em anos. Sobre b e a, eu não tenho informação nenhuma. Aí ele pergunta para a gente, após 2 anos, qual é o valor do carro? Vamos ver. Em primeiro lugar, vamos fazer uma estimativa aqui, ó. Se passaram 2 anos, e aí o valor do carro será esse valor aqui, que eu estou apontando com a caneta. Esse valor acima de 43.740, porém abaixo de 54.000. Esse valor que nós temos que encontrar. Após o tempo de 2 anos, qual será esse preço do carro? Então, volte aqui. Vamos lá. Função de 2 anos é igual a B, eu não tenho. O Enem não me deu esse valor. Vezes A
também não tenho, elevado a tempo. Então, a partezinha mais chata desse exercício vai ser descobrir o valor de B, descobrir o valor de A. Por isso, nós vamos fazer função de 2 é B vezes A elevado ao tempo, que é 2. Vamos atrás do valor de B, vamos atrás do valor de A. Aí nós descobrimos qual é o preço do carro após 2 anos. Eu vou procurar pelas informações mais simples que o exercício me deu aqui. Vamos ver. Aqui é tempo de uso, o eixo X é o tempo, 1 ano. Após 1 ano, deixa eu ver se eu tenho o valor do carro. Tenho, beleza. Após o ano, o valor do carro é 54 mil. Eu vou escrever isso aqui agora. Então, quando o tempo for de 1 ano, o valor do carro será de 54 mil. Após 1 ano. Vamos ver se eu acho outra informação importante aqui. Deixa eu olhar para o gráfico. Esse gráfico você tem ele aí no exercício. Procure. Após 2 anos. Vamos ver, após 2 anos é justamente a pergunta que eu quero saber. Qual será o preço do carro? Mas eu sei que na hora que eu comprei o carro, o valor dele era 60 mil, né? Após 3 anos é 43.740. Após 4 anos é 39.366. São valorzinhos chatos de trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar assim, na hora que eu comprar o carro, acabei de tirar o carro da concessionária, o tempo é 0, acabei de tirar o carro, então 60 mil, vou trabalhar com esse valor redondinho aqui que é mais fácil de fazer os cálculos. Acabei de comprar o carro, tempo 0, 60 mil reais. Eu vou escolher esse, é mais fácil. Tempinho redondo, né? Então, tempo 0, ano, o carro está novinho, o valor do carro, acabei de tirar da loja, 60 mil. Após 1 ano, 54 mil. Vou trabalhar com essas informações aqui para ver se eu acho A e B. Escrevo de novo a função do tempo, B vezes A elevado a T. Vou considerar o tempo 0. Então, vou escrever aqui. Qual é o valor do carro em função do tempo 0? É 60 mil, acabei de tirar da loja. O valor do carro quando o tempo for 0. Vai ser B, que eu não tenho, vezes A, que eu não tenho, mais o tempo é 0. Estou considerando, olha aqui a setinha, considerando o tempo 0. Então, aqui, ó, em função do tempo 0. O valor do carro é 60 mil. E aí a gente vai chegar a 60 mil igual a B vezes A elevado a 0. Todo valor diferente de 0 elevado a 0 é 1. Beleza, eu acabei de descobrir o valor de B, que é 60 mil. Então espera aí, eu tenho o valor de B, agora eu vou correr atrás do valor de A. Eu vou escrever a fórmulazinha original, função do tempo, é B vezes A elevado a T. Uma informação que eu consegui é que após 1 ano, o valor do carro caiu para 54 mil. Após 1 ano, então agora eu vou escrever função do tempo 1. Eu vou apagar esse tempo e vou escrever 1 no lugar. Na verdade, eu estou escrevendo por cima, né? Nem estou apagando. Então, função de 1 ano. Qual vai ser o valor do carro? 54 mil. Beleza. O valor de B eu acabei de achar é 60 mil. Vezes A elevado ao tempo. Qual é o tempo que ele vai custar 54 mil? O tempo é 1 ano. Então, substitua o T de tempo por 1. A elevado a 1 é o próprio A. Então, 60 mil A igual a 54 mil. Já vou simplificar 3 zeros dos 60 mil com 3 zeros dos 54 mil. Então, teremos 54 dividido por 60.
Dá para simplificar por 6 em cima, 6 embaixo. 54 por 6 dá 9. E 60 dividido por 6 dá 10. Então, o valor de A é 9 décimos. Se você quiser colocar 0,9, coloque. Mas como eu estou trabalhando com exponencial, estou trabalhando com expoente, eu acho mais fácil trabalhar com frações, tá? Achamos o valor de A, que é 9 décimos. Aí você vem aqui e termina a questão, ó. Função de 2 anos, é o finalzinho dela. Após 2 anos, qual o valor do carro? Que antes custava 60 mil reais. Após 2 anos, vai custar quanto? O B vale, deixa eu voltar aqui, 60 mil, vezes o valor de A vale 9 décimos. Só substituição pura. Elevada ao quadrado, que já veio na função. Então, vamos resolver essa potência. Vai ficar 60 mil. 9 ao quadrado dá 81. 10 ao quadrado dá 100. Eu vou simplificar 2 zeros com 2 zeros. Então, função de 2 anos. Qual será o valor do carro? Eu vou multiplicar 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 8 dá 48. E esses 2 zeros que sobrarem eu vou repetir. Então o carro que custava 60 mil reais quando eu tirei da concessionária, após 2 anos ele vai me custar 48.600. Prontinho, terminamos o exercício.